e amigas, nós hoje vamos trazer para a nossa palestra um tema que está rolando no Brasil, em razão de alguns desencarnos coletivos, né? Tragédias e catástrofes na visão do Espiritismo, correto? Então, alguém poderia daí do outro lado participar inicialmente com a seguinte conotação: Bonfim, desencarno coletivo. O que é desencarno coletivo segundo o Espiritismo? O desencarno coletivo, meus irmãos, é um nome dado para o fenômeno de desencarnação de um grande número de pessoas que faleceram em virtude de alguma tragédia ou catástrofe, correto? Para a crença espírita, ele ocorre quando um grupo de espíritos comprometidos com um mesmo débito ou com débitos semelhantes em reencarnações passadas se associam na espiritualidade antes do nascimento para realizar um trabalho redentor, que nós sempre chamamos, quando desencarnamos, sempre vamos para um espaço para que possamos fazer uma reflexão dos erros e acertos. De acordo com o Livro dos Espíritos, essas experiências têm o objetivo de fazer os espíritos avançarem mais depressa e as calamidades são frequentemente necessárias para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos ajustes que necessitariam de muitos anos. O mesmo Livro dos Espíritos ainda nos explica que os desencarnos coletivos são provas que proporcionam aos homens a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo em que permite demonstrar seus atos de generosidade e de caridade. Afinal, é durante essas tragédias que vimos muitas comoção popular, com várias pessoas
se unindo para ajudar os vitimados e as famílias enlutadas. É o que nós estamos presenciando no momento no estado do Rio Grande do Sul. Veja aí o ciclo do que é o desencarne coletivo segundo o Espiritismo. Aí vem um outro amigo e diz: ô Bonfim, o desencarne coletivo, quando a pessoa desencarna, o que acontece? Olha, para o Espiritismo, as reencarnações são os passos importantes para que possamos progredir rumo à nossa evolução. Ou seja, quanto mais vezes voltamos à Terra, mais podemos aprender com os nossos erros e nos tornarmos espíritos melhores, mais caridosos, mais bondosos e inteligentes. Assim, o desencarne coletivo, na visão espírita, funciona como uma espécie de catalisador, fazendo com que várias almas consigam progredir mais depressa. O objetivo desse segundo ciclo seria, portanto, levar as almas a cumprirem sua escala evolutiva. Porque às vezes, quando desencarnamos, se não tiver muito conhecimento ou pouco tivermos conhecimento, nós vamos ficar atordoados. E a espiritualidade sempre aposta, vem nos buscar, vem nos orientar, respeitando, claro, o livre-arbítrio de cada irmão. Geralmente, esses desencarnes acontecem quando um grupo de pessoas precisa passar por determinada prova de desencarnação por meio da misericórdia divina. Essas pessoas são encaminhadas para experimentar, seria o termo mais acessado, mais necessário, juntas, uma tragédia sanada, vários débitos coletivamente. Antes de reencarnarmos, cada um de nós recebe um planejamento encarnatório lá no espaço que nós falamos da reaticidade, que tem todo o planejamento reencarnatório. Quando o plano espiritual decide quais experiências serão vividas, pensando sempre no nosso aprimoramento espiritual. É claro que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para fazer escolhas que possam suavizar ou agravar as suas dívidas. Pois bem,
Quando reencarnamos, esquecemos, veja bem, do compromisso que recebemos na erraticidade. Se lembra? Falamos neste instante do projeto reencarnatório. Esquecemos o que vivenciamos no plano espiritual, bem como os compromissos assumidos. Por que isso? Eu gosto sempre de falar nas alegorias que a vida nos oferece. E nós, desviamos a trajetória que assumimos lá no projeto reencarnatório. Ao longo da nossa trajetória, então, desvirtuamos conforme nossa maturidade espiritual. Mas, mesmo nos desencarnes coletivos, em que o contexto é o mesmo, cada pessoa o vivencia de uma forma pessoal. Lembrando que nem tudo o que fizemos hoje será pago nesta vida. Também carregamos nossos débitos, que não, de vidas passadas. Para o Espiritismo, toda ação gera uma reação. E o desencarne coletivo seria uma reação a débitos passados semelhantes. Nesse terceiro ciclo, para fechar esse processo de desencarno coletivo, um outro assistente, amigo, irmão, como lidar com o luto em tragédias e catástrofes? Em tragédias e catástrofes, é normal que o processo de luto seja vivenciado de uma forma diferente. Afinal, essas situações provocam uma ruptura na vida das pessoas envolvidas, gerando um grande estresse. Isso porque essas situações extraordinárias são de um marco que não atingem apenas o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Entendeu aí? Embora o luto seja algo universal, todos nós vamos vivenciá-lo um dia. Cada pessoa possui sua própria vida, sua própria forma de lidar com esse sentimento que passa por vários pontos, incluindo a fé. Quem crê em uma vida espiritual passa a enxergar a morte de uma maneira diferenciada, não como um fim de tudo, mas como uma passagem para uma outra vida, que é a vida do plano espiritual. Nesse ponto, a visão espírita do desencarne coletivo ajuda os enlutados a terem uma explicação sobre o fato e a conformar-se
sabendo que os espíritos benfeitores, que nós falamos lá na frente, estão ajudando os recém-desencarnados e que há um suporte espiritual para guiar a evolução dessas almas, principalmente me referindo a esse processo do estado do Rio Grande do Sul. Neste conteúdo, eu acredito que você aprendeu que o desencarne coletivo, segundo o Espiritismo, acontece quando espíritos com débitos semelhantes são encaminhados a uma determinada situação para que possam vivenciar a experiência do desencarne juntos e evoluírem mais rapidamente. Quando uma catástrofe acontece e várias pessoas desencarnam, os planos espirituais contam com equipes próprias de resgate e trabalham para receber e ajudar essas almas, orientando rumo à evolução delas. Gostou de saber mais sobre o desencarne coletivo? Ajude os seus amigos, irmãos, a entenderem melhor o tema. Compartilhe este conteúdo nas suas redes sociais. Portanto, vamos fazer uma reflexão, meus irmãos, desses 3 círculos que nós comentamos, que nós falamos, e que nós estamos passando por isso, nós, Brasil. Precisamos nos unir mais para principalmente orientar aqueles irmãos que se encontram em situação até perdida, sem saber por onde trilhar, por onde deverá caminhar. Vamos refletir. Muita paz, meus irmãos.